Eu gostaria de agradecer todo mundo que está aqui na nosso primeiro encontro de formação de mentores da quarta jornada de mentoria entre pares da FAMED. Vocês estão me escutando, né? Então, meu microfone está aberto. Meu nome é Ana Paula, eu sou discente do 10º período do curso de Medicina e eu sou membro do projeto de mentoria entre pares aqui da UFBJM. A gente é coordenado pela nossa professora, a doutora Roberta. E nesse evento de hoje, a gente vai ter a presença da Mariana, que ela é coordenadora do projeto de mentoria estudantil em enfermagem lá em Brasília. E também temos a presença de alguns mentores e mentorados desse projeto dela lá, que é a Wendy, a Mayara, a Ellen e a Luísa. Eles vão contar para a gente um pouquinho também da trajetória e da experiência deles lá em Brasília. E aí, após essa palestra da Mariana e de seus mentores e mentorados, a gente vai ter um tempo para pergunta, troca de experiência. E em seguida, eu vou contar um pouquinho do nosso projeto aqui, de como que tem sido a nossa trajetória. E por fim, a gente vai ter a palavra da Roberta, uma palavra de encerramento mesmo. Então, para apresentar um pouco melhor a nossa próxima palestrante, que vai ser a Mariana, ela é enfermeira, é mestre e doutora em enfermagem pela Universidade de Brasília. Ela é especialista nas áreas de atenção psicossocial e pediatria, é professora adjunta do Departamento de Enfermagem da UNB e coordenadora do programa de mentoria estudantil em enfermagem. Ela realiza pesquisas sobre educação, com enfoque no desenvolvimento de estratégias de acolhimento, apoio e integração voltadas a estudantes universitários, como, por exemplo, a mentoria. Aí eu vou parar de compartilhar. Se você quiser, você vai compartilhar alguma coisa, Mariana? Oi, Ana, boa noite. Vou sim, eu preparei aqui uma apresentação rapidinho. Aqui, então. Pode compartilhar? Pode. Foi? Carregou 6? Foi. Sim. Tá, joia. Então, gente, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Até perguntei para a Ana, falei, como é que vai ser, Ana? É um grupo novo, ou tem pessoas já da jornada anterior, porque nós participamos de uma das jornadas de vocês no ano passado, e ela falou, entrou muita gente nova, tem alguns também. Eu falei, então tá bom. Porque eu pensei em mudar o foco um pouco da apresentação, mas como a ideia é trocar experiência, então eu foquei o início da fala aqui para apresentar um pouquinho do nosso programa, das atividades que a gente realiza e deixar a voz, a palavra com as nossas mentoras e mentoradas para trazer mais dessa experiência do tete-a-tete ali das sessões de mentoria. E aí, acho que ouvindo vocês, a gente vai conseguir fazer uma troca aí bem rica hoje. Então, primeiro, agradecer também o convite, né, em nome aí da professora Roberta e de todo o time de vocês. Então, assim, gente, nosso programa, ele foi criado no ano de 2017, nós fizemos 5 anos, até comemoramos esses dias os 5 anos, né, e temos caminhado, é um programa de mentoria de pares, e eu vou apresentar um pouquinho dessa trajetória, das atividades principais que a gente realiza. Mas antes disso, né, a gente está no evento sobre mentoria, então, falar de mentoria é falar de caminho, é falar de um peregrino, de um iniciante, e é falar de um guia experiente também, né? Então, envolve aí esses 3 elementos. E quando esse guia experiente, ele aparece no caminho desse peregrino, desse novato, geralmente tende a expandir a visão, né? Tende a ampliar os horizontes e enfim, numa troca, caminharem, chegarem ao fim, claro, do alvo, mas também aproveitar a caminhada de uma forma mais leve. O guia ali vai revelando, né? Quando a gente faz, acredito que muitos aqui já fizeram trilhos, aí pelas Minas Gerais, né? Temos muitas aí também.
o guia vai mostrando, não vai para esse caminho não, que aqui o solo é bem instável, vem para cá, puxa para cá, né? Não tá bom aqui, o tempo não tá legal, tá o passeio. É mais ou menos isso, só que a gente pensando na mentoria no âmbito acadêmico, é ter esse guia, esse mentor ajudando nessa caminhada para ampliar esses horizontes e também dar essas dicas para tornar a jornada mais leve, até trazer mais segurança, mostrar atalhos também, né? E, enfim, propiciar uma caminhada mais leve e proveitosa. E mentoria, quando a gente fala de mentoria, a gente fala de relação, de relacionamento, uma relação colaborativa que se constrói com diálogo, que se constrói com afeto, que se constrói com uma conversa afetuosa entre uma pessoa mais experiente, esse mentor, né, que vai estar acompanhando, orientando, estimulando o novato, entre aspas, em determinada área, dimensão, para que ele se desenvolva, seja a nível pessoal, acadêmico, profissional, pensando também no nosso contexto acadêmico. E aí, o nosso projeto, ele nasce com esse objetivo, no ano de 2017, de, pensando na mentoria, em favorecer, em tornar uma jornada mais leve, favorecer essa transição, de fato, para a vida acadêmica, porque quando a gente sai do ensino médio, né, estávamos até com um evento ontem, e alguém falou isso, né, a gente sai do ensino médio e não é preparado para a universidade. E a universidade vem, às vezes, como um tsunami, assim, né, são tantas coisas, a gente fica meio perdido, acredito que aí muitos de vocês vêm de outras cidades, né? A gente tem muitos alunos que residem aqui, mas também vêm de fora. E essa mudança de cidade, de sair da casa dos pais, né? De ter uma nova estrutura também, né? Que não é mais a escola, que exige uma metodologia diferente nos estudos. Então, tudo isso traz muitos desafios. E a mentoria, então, né, a gente criou o nosso projeto com esse objetivo de favorecer essa transição. E, para além disso, oportunizar o desenvolvimento de habilidades, então, e competências que são requeridas a nível transversal mesmo, de qualquer profissão, né? E aí pensar na saúde, seja comunicação, liderança, trabalho em equipe, empatia, diferentes soft skills que a gente tanto valoriza hoje no mercado, né? Bom, assim, não vou entrar nesses detalhes, mas só para vocês saberem em que nós estamos ancorados, nossa essência é freiriana, então a gente, quando os nossos mentores, mentorados, eles ingressam no programa, a gente busca trazer essa mensagem e essa essência nas capacitações, nos encontros, né, de que ninguém sabe tudo, ninguém sabe nada. Todo mundo tem um saber relativo. Então, ali para compartilhar esses saberes, essas experiências, porque no fim, todos nós somos inacabados, né? Para a gente ser, Paulo Freire diz que a gente precisa estar sendo. Então, frente a esse inacabamento, porque ninguém está pronto, e ciente desse inacabamento, a gente pode buscar novas possibilidades de ser e de estar no mundo e de se desenvolver, e isso sempre na relação com o outro, porque a gente depende do outro para ser quem somos, né? Para nos constituirmos. Com um diálogo afetuoso, com um diálogo humanizador, que enseja, né, não palavras ao léu, mas reflexão e ação o tempo todo. Então, a gente tenta buscar e traduzir isso em todas as atividades que a gente faz, né? Hoje, a mentoria, né, o programa, tem um time aí, né, composto de estudantes mentores e mentorados, enfermeiros e enfermeiras, já que nós somos da área da enfermagem, que são os nossos convidados, mas às vezes a gente também tem convidados de outras áreas, quando querem debater assuntos mais transversais, e eu na coordenação. E os nossos mentores, né, são estudantes aí com pelo menos um ano de experiência. A literatura vai trazer um pouquinho disso, da importância dessa assimetria de ao menos um ano, que é um time ali suficiente, mínimo, né, na verdade, para que esse potencial mentor conheça mais das regras da instituição, do funcionamento, se aproxime mais do curso, enfim. E com essa experiência que
muitas vezes não é tão grande na simetria assim, né, ainda mais uma mentoria de pares, mas o mais importante também é que eles estejam desejosos de estar ali apoiando alguém na sua caminhada, né, compartilhando experiências e conhecimentos. E os nossos mentorados, em sua maioria são calouros, ou estudantes que vieram de transferência, ou mesmo aqueles que, independente do semestre, às vezes temos estudantes do terceiro, quarto período, que querem um mentor para trocar ideias, experiências e até receberem apoio num plano específico, de iniciação científica, alguma questão mais pontual, e que não tem jeito, né? A mentoria acaba se ampliando, porque ela tem um quê integral, e por mais que eles, às vezes, busquem algo pontualmente, ela vem englobar muito mais. E aí, assim, eu vou tentar ser bem breve mesmo para deixar as falas com as mentoras, mas só trazendo aqui algumas das nossas atividades, as principais, né? A principal, sem dúvida, são as sessões de mentoria. Então, é onde esse momento de mentor e mentorado se reunirem, e no começo do nosso programa a gente tinha o pareamento 1 para 1, um mentor para um mentorado. Hoje, e com a pandemia, né, a gente isso foi se modificando, as demandas também. Claro, tem as suas vantagens de exclusividade nessa relação, mas a pandemia especialmente, né, trouxe essa necessidade de estar mais integrado, mais juntos um do outro, e aí a gente tem visto, né, um mentor para vários mentorados, né, mentoria em grupos aí. E para isso eles utilizam uma plataforma própria que a gente criou, onde eles vão se reunir, estabelecerem a declaração de missão, o que eles querem alcançar com a mentoria, os acordos ali de quanto em quanto tempo vão se reunir, por quais meios, presencial, né, agora que voltou, se online, enfim. E também até estabelecerem um plano de ação para algum objetivo que o mentorado tenha para aquele semestre em si, queira um apoio ali mais específico do mentor. E claro, vão registrar as suas reuniões, marcar por ali, né, eles fazem uma agenda, e ao final de cada reunião a gente convida todos os mentores e mentorados a preencherem esse diário, onde eles são convidados a registrarem, né, as reflexões, os pensamentos, as impressões ali do encontro, o que foi mais significativo, avaliarem a reunião, avaliarem o quanto ajudaram ou foram ajudados, né, e também deixarem um recadinho ali para aquecer o coração do seu respectivo mentor ou mentorado. Que tem algumas fotinhas, né, o pessoal tem usado aí as várias plataformas. No primeiro momento a gente restringiu ali dentro da plataforma com algo específico, depois a gente ampliou porque estava dando problemas técnicos, mas eles vão fotografando, tirando essas fotos dos encontros, e bem legal. Bom, uma outra atividade é a supervisão de mentores, então a gente realiza todo início de semestre um encontro com os novos mentores, para ter uma conversa, sensibilizá-los e muni-los das ferramentas de mentoring que eles podem lançar a mão durante as sessões de mentoria, durante todo o semestre, e faz um acompanhamento também longitudinal. Então, ao longo do semestre, às vezes, quando possível, é possível a gente reúne todos novamente, mas muitas vezes o horário não permite, então a gente reúne parte de mentores ali ao longo do semestre, ou faz o atendimento mais individualizado mesmo, dando suporte para que eles exerçam esse papel, né, com confiança e com apoio mesmo da coordenação no que eles necessitarem. A professora Patrícia Belodi já participou de alguns eventos nossos aí de capacitação, de supervisão, né, e o modo online permite muito disso, né. Para além dessa mentoria em si, né, que é o mais importante, esse encontro dos pares, a gente também realiza encontros temáticos semanais. Não sei agora como é que vai ficar, voltando ao presencial, se vai continuar esse semestre a gente ainda vai manter, assim, de certa forma, híbrido, mas dos mentores e mentorados poderem se reunir presencialmente, ou virtualmente, e os encontros temáticos serem ainda virtuais, mas no próximo ano não sabemos ainda, vamos ver como é que vai ser a preferência, né?
e como é que a gente vai se adequar. Mas são encontros que a gente chamaria de mentoria one shot ou mentoria ampliada, que seria pontual, né? Assim, um encontro para tratar de um assunto de grande interesse a todos os mentorados e mentores. Então a gente aborda aqui, era fotinhos aí antes da pandemia, a gente aborda assuntos da vida acadêmica, e esses encontros são conduzidos pelos próprios mentores e mentorados que têm experiência, vivência naquele assunto. Então sobre ligas acadêmicas, estágio, currículo Lattes, seja o que for, sobre a vida acadêmica, quem conduz são mentores e mentorados. E sobre a vida profissional também. E aí, para tratar esses assuntos, a gente convida enfermeiros e enfermeiras, né? Ou, às vezes, outros profissionais, por exemplo, saúde mental. A gente teve um encontro esse semestre passado, aí teve uma psicóloga que veio conversar e tudo. Então, vai, dependendo do tema, né? A gente vai tendo esses convidados. Aqui algumas fotinhas. E aí a gente também busca momentos lúdicos, né? Então, assim, a gente fez já piquenique online, piquenique na vida real agora, momento culinário. Então, também promover momentos de descontração, de ludicidade, muito importante para essa integração, né, do nosso corpo aí de mentores e mentorados. É algo que surgiu com a pandemia, que ela veio nos oportunizar, além de trazer desafios, mas ela também nos trouxe oportunidade de desenvolver e crescer. Foram webinars, né? Então, assim, a gente realiza uma vez por mês, tenta realizar uma vez por mês. Às vezes nem sempre é possível, é mais agora que o semestre está corrido, mas a gente busca dar uma continuidade de realizar um webinar com algum enfermeiro ou enfermeira ali que eles gostariam de conhecer de uma determinada área e que ele vai contar a trajetória acadêmica profissional. Então, às vezes, o enfermeiro que está fora do país, ou no visa, ou seja lá onde for, e os alunos admiram muito e parece que está muito distante da realidade deles. E aí, quando esse enfermeiro vem contar, né, que ele passou os mesmos perrengues que eles estão vivenciando ali, e se identificam com aquilo, e mostram que são simples mortais, né, que passam e que já foram acadêmicos, enfim, e que enfrentaram toda uma jornada aí para chegarem onde chegaram, os nossos alunos, sem dúvida, recebem uma dose de inspiração para poderem acreditar que podem chegar aonde quiserem, se assim persistirem e quiserem, né, também. Então, é uma atividade de dose de inspiração, porque mentoria também envolve inspiração, não só orientação. Para além disso, como a gente não consegue entrevistar todos os enfermeiros de todas as especialidades, a gente faz entrevistas individuais. Então, esses mentores e mentorados são convidados a entrevistarem ali enfermeiros das especialidades que eles têm desejo, e eles mesmos publicam no formato de podcast, vídeo, texto de blog. E é bem legal porque eles desenvolvem habilidades tanto de ferramentas virtuais, como também de comunicação, né? Vão aprendendo ali a lançar fora a timidez e ganhando confiança em outras habilidades também. E tudo isso que eles fazem, né, todas as atividades, a gente faz dentro de um contexto gamificado para trazer ludicidade e diversão nesse processo também. Então, assim, acredito que muitos de vocês saibam que a mentoria vem ali também do termo da Odisseia de Homero, e a gente criou uma narrativa da Odisseia do estudante universitário, né? E aí tudo eles vão pontuando, ganhando selos. Não tem a competição, né, ranking, nada disso. É mais uma questão mesmo de reconhecimento nessa caminhada e de incentivo a eles participarem mais das atividades do programa. Então, eles vão ganhando selos aí conforme eles vão evoluindo nessa participação. E aí é claro que, assim, para fechar o semestre, a gente busca incrementar um pouco mais essa gamificação com os desafios. Aí sim a gente faz uma competição mais saudável, onde eles mesmos vão votar e o público também do Instagram vota nas melhores propostas ali, produtos que eles se propõem a fazer dentro dos temas dos desafios. Então a gente já fez inventores de vacina, o que é de fato essencial, pensando no Pequeno Príncipe, foi mais reflexivo esse. Cada um é um, e aí o público vota, eles também votam e ganham prêmios também
para a gente se divertir. Para além disso, a gente, né, também tem desenvolvido aí atividades especiais e com o que mais extensionista. Claro que essa produção toda de vídeos, de webinars, isso já é produto, né, para a sociedade, mas a gente também, nessa pandemia, buscou desenvolver outras atividades com alcance, né, para a nossa sociedade também, de colaborar de alguma forma, para além da temática de mentoria. Então, entrevistamos enfermeiros que estavam na linha de frente, publicamos essas entrevistas, né, os alunos entrevistaram, publicaram, e isso ganhou uma projeção muito grande na mídia, que amplificou ainda mais a voz desses profissionais, né, que estavam ali rodeados pelo discurso do heroísmo e que, infelizmente, não tem nada de heróis, né, mas são simplesmente humanos que estavam vivendo desafios, padecendo também nessa pandemia. E isso a gente fez no ano de 2020, continuamos a fazer em 2021, mas o Coroar foi o ano de 2021, ano passado, quando a gente convidou esses profissionais e outros também a expressarem poeticamente os sentimentos que estavam perpassando-os na pandemia. Então a gente lançou um livro, um e-book, onde eles expressaram por meio de poesia, fotografia, desenho, de autoria própria, os sentimentos que estavam vencendo a pandemia, enfermeiros, estudantes e educadores também da área, né? E a mídia também repercutiu isso, ressonando aí essas vozes. Então, foi uma atividade extensionista com alcance muito legal, que veio como produto ali de uma ação dentro do projeto de mentoria. Recentemente a gente fez, né, acho que tem umas 2, 3 semanas, comemoração dos nossos 5 anos de mentoria. Nem todos puderam estar presentes, porque a gente também estava num período de férias, né, muita gente viajando por aí, mas a gente fez um piquenique no parque, foi bem legal. E como uma atividade aí para o próximo ano, a gente está organizando um livro sobre a nossa história, para também compartilhar da nossa experiência, né, de uma forma acadêmica, mas para além do acadêmico, uma forma literária, narrativa também, para deixar registrado um pouquinho dessa nossa história. E aí eu vou passar a palavra para as meninas, os nossos mentores e mentorados que estão aqui hoje, mas antes encerro a minha fala, né, trazendo aqui a questão dessa frase de Paulo Freire, né, em que ele fala que acha que uma das melhores coisas que podemos experimentar na vida é a boniteza em nossas relações, mesmo que, de vez em quando, salpicadas de descompassos que simplesmente comprovam nossa gentitude. Então, a mentoria, ela é nada mais do que relações, né? E ela é um convite a essa boniteza das relações, porque ela implica solidariedade, ela implica empatia, ela implica apoio mútuo, amor ao outro também, né? Ela implica e requer um convite a criar laços, né? E aí lembrar o Pequeno Príncipe, o quartinho do meu bebê aqui é do Pequeno Príncipe, fiquei lembrando muito da história, né? Dessa questão de criar laços, de ser vulnerável, né? Estar vulnerável para o outro, diante do outro, algo que, infelizmente, na nossa sociedade, a gente busca criar filtros e camadas, né, para se afastar, e também, de certa forma, cultivar, assim, um individualismo, um egoísmo, e a mentoria vem na contramão, né, chamando a solidariedade, ao apoio mútuo, a essa boniteza das relações. Não quer dizer que é tudo perfeito, às vezes estão salpicadas de descompassos, mas isso faz parte da humanidade, da gentitude de nós mesmos, né, que somos humanos. Então é isso. Agora passo as vozes aí para as nossas mentoras e mentoradas. Oi, meninas, posso começar? Então, tudo bem. Prazer conhecê-las nesse encontro, né? Por ser à distância. E obrigada pelo convite, Ana Paula, né? E a Roberta. Eu vou começar assim, me apresentando, né? Quem sou eu nesse mundo, nesse programa que a gente começou já em 2017? Então, meu nome é Maiara, né? Sou estudante de enfermagem pela Faculdade de Ciências de Saúde, pela Universidade de Brasília. Uma cuidadora,
apaixonada pela antigoterapia, de repositórios de artes e saúde fotográficas. Também eu sou uma mentora que gosta de incentivar. Então, a partir do momento que eu gosto de incentivar, sou conhecida por preparar mini técnicas de saúde, a estudantes de enfermagem, mentores e mentorados. Durante esse percurso, que eu comecei iniciando em 2020, já fui 1 ano de mentorada. Também fiz meus relacionamentos, né, tanto com mentora e mentorada, mentor com mentor, e hoje, por enquanto, né, durante os meus estudos, continuo sendo uma mentora. E aí eu trouxe algumas relações, como que a gente trabalha esse relacionamento entre os mentores e as mentoradas, e mentorados também. Principalmente o programa, ele traz esse desenvolvimento pessoal. Então, eu gosto muito da teoria, de trazer um pouco esse fundamento, essa fundamentação, principalmente de Chiavinato. O que Chiavinato quer trazer? Que o treinamento ocorre em curto prazo. Ele pode se dizer que é um processo educacional sistemático, no qual as pessoas são treinadas para objetivos definidos envolvendo habilidades, atitudes e conhecimentos. O desenvolver as habilidades pessoais a cada mentorado numa construção de conhecimento humano em um modelo de processo contínuo e aprendizado. Então, o que eu consegui aprender junto com os meus tantos mentores, mentorados, participação dos encontros, né, de lives. Então, foi bem enriquecedor, né, esse compartilhamento de ideias, de estudos. E eu queria trazer também em questão do ensino-aprendizagem, porque é importante que a relação de aprendizagem visa a preparação da mentora e os mentorados a solucionar desafios no trabalho em equipe. E a comunicação, as normas e regulações, aliando os objetivos do crescimento profissional. Aí, pensando nisso, o que eu poderia fazer com esse aprendizado? Né? Já que estamos aqui no Distrito Federal, em Brasília, trazer vamos dizer, um pouquinho do conhecimento aí para Minas. Os benefícios e habilidades. Então, o que eu gosto de conversar com minhas mentoradas, né, e mentorados. Pode dizer que pode ser amigos, né, amigos bem próximos, e ensinar atitudes saudáveis, de cuidado tanto das mentoradas e os mentorados, né, e praticar as atividades físicas, atividades leves, aquela rotina da academia, que é a correria, troca de salas. Então, a gente gosta de trazer, como a professora estava explicando, né, a professora Mari, algo que seja mais leve, mais bonito. Alongar-se durante o dia, dormir bem, ter um sono de qualidade. Então, acho que o aluno também necessita, nesse ponto, principalmente no finalzinho do semestre, tem aquele estresse. Então, também aproveitamos o programa para reaprender o que já tinha sido aprendido, ter uma alimentação saudável, meditar, cultivando relacionamentos sociais e positivos, a usar práticas educativas interprofissionais de saúde nas estratégias de promoção à saúde. Então, as atividades de lazer, de cultura, teatro, formas de como saber se expressar, isso é mais fácil online, porque no presencial a gente tem aqueles desafios que podem ser superados. Então, por enquanto, presencial, vamos procurar conciliar. Os vínculos afetivos também são muito importantes. Então, eu trouxe os vínculos tanto na construção de identidades. Quem somos nós, enfermeiros estudantes? Quais são as formas de atuações, especialidades, aquele calouro bem iniciante que está procurando, né? Nossa, o que eu vou fazer na enfermagem aqui na Universidade de Brasília, com outros estudantes também de outros municípios.
Então, eu gosto muito de pegar esses calouros bem novinhos, né? Que aí a gente vai construindo desenhos, figuras, artes. Então, aqui fica bem livre, bem lúdico mesmo. Aí eu trouxe alguns contemporâneos, que eu posso dizer assim, né? Que são bem autores antigos. E eu gosto de aperfeiçoar também algumas habilidades interpessoais, que é do ajudador. Alguma dessas habilidades que eu consigo construir durante esse desenvolvimento de 2020 para cá foi as 4 tipos de habilidades. As que são separadas como responsivas, que é sintonizar respondendo, que é entrar em sintonia com o ajudado, é um tipo das terapias, e a pessoa que responde, ela comunica corporal e verbalmente a compreensão pelo ajudado. As iniciativas são outras mais 2 habilidades que tem a personalizar, que é mostrar ao ajudado sua parcela ao ajudado no problema que ele está vivendo. Então, principalmente na construção de vídeos, construção, como conciliar uma aula de outro curso, de outro conhecimento, juntar essas habilidades em um aluno só. E também o orientar, que é avaliar como ajudado as alternativas de ação possíveis a facilitar as escolhas. Então, para quem tiver essa vontade de procurar livros, né, de ler, esse livro é do Construindo uma Relação de Ajuda, do autor Olavo Romano. Para mim, fazendo um pequeno resumo, o que seria a mentoria para mim? O desejo de foco, determinação, a perseverança, o ciclo de aprendizado na caminhada da vida universitária. Outro resuminho do que seria a mentoria para mim. Uma grandeza do cuidar da saúde. Um conhecimento autêntico, pessoal, de ações no cuidado humanizado. E eu queria compartilhar com vocês um vídeo lúdico que foi construído durante esse período de 2020 para cá, como estudante de enfermagem, né? E tem outros, mais para frente, várias experiências a serem construídas também. E espero que vocês gostem. É um minuto, bem rápido. Conseguiu, Mayara, compartilhar? Mayara traz essa perspectiva do cuidado, né, com o outro. Aí. O áudio só, Mayara. O áudio tá bom para você? Tá faltando áudio? Não veio o áudio. Mas tudo bem, sim. Aqui. É porque tem uma música de fundo, mas eu posso só explicando a... Você compartilhou a guia? A guia do navegador? Como é que você fez? Foi numa janela, no caso dupla. A janela dupla pelo Google. Tenta escolher a opção quando você vai assim, apresentar a tela. A última opção é uma guia. É ideal uma para guia, vídeo. Né? Ok. Isso. Aí você seleciona ela, vê se dá certo. Acho que já encerrou. Selecionar para visualizar. Não vai aparecer, mas apareceu para vocês a imagem? Sim. É porque para mim é importante que é o audiovisual, vocês conseguirem ver, porque como só foi uma musiquinha, uma música de
Ah, eu vou colocar música europeia. Uma música de fundo, colocar música de como é violão, violoncelo. Mas para mim o importante é o visual. Então, se vocês conseguiram ver como que foi esse entrosamento, compartilhamento, e eu fui construindo e fiz essa colagem, que é personalizar, né? Personalizando essas redes sociais. Maiara, mas só voltando, foi muito rapidinho. Eu vi assim, muito rapidinho. Se você puder voltar e passar de novo, seria bom, você Ah, consegue? então, pode ser da mesma forma? Porque não apareceu para mim da outra forma. Sim, Ah, então, sim. É perfeito. porque não deu nem 5 segundos atrás. Tá bom, vou compartilhar. Só um momento. A Yara é mais dessa área aí da parte de arte, e ela leva mesmo para os mentorados que curtem isso, né? É bem legal, porque a mentoria vai além do assunto acadêmico, então eles compartilham cultura também, cuidados, autocuidado, né? Então, ela traz essa outra esfera aí, pensando a atuação do mentor. Conseguiu, Mayara? Ah, é porque como tem que compartilhar ao mesmo tempo e o vídeo está indo primeiro, eu vou ter que fazer isso Então, mesmo. Eu consigo da primeira vez compartilhar o vídeo e já clicar no navegador, aí vai direto. então Exatamente. Mas ficou gravado para vocês, não ficaram? Não, é que o pessoal, ninguém conseguiu ver assim porque foi muito rapidinho. Mas eu vi que você compartilhou aqui no meu e-mail. Eu posso tentar projetar aqui. Ah, então, Deixa eu ver ajudei, se vai. professora. Vamos sintonizar. Por causa do tempo aqui, né? Que parece, gente. Agora Aqui. apareceu. Então vamos lá. Foi isso, obrigada pela compreensão. Passo minha palavra para a próxima mentorada. Oi, gente, eu sou a Luísa. Eu entrei no projeto de mentoria, né, em 2020.2, se eu não me engano. Foi no meio da pandemia, eu entrei como mentorada, era meu primeiro semestre, aí eu vi uma oportunidade de entrar em um projeto de extensão, eu falei, por que não, né? Porque calor é meio empolgado, né? Quer entrar em tudo que vê às vezes, então eu entrei, e acho que foi uma das escolhas mais certeiras que eu fiz, porque eu estava bem perdida, principalmente que estava na pandemia, então era uma coisa muito nova para mim, tanto em relação à universidade, porque a universidade vem para mudar tudo que a gente acha que seria uma faculdade e também do que a gente era acostumado, né, no ensino médio. Então, eu cheguei meio perdida, e o projeto de mentoria veio para me guiar. No começo, posso afirmar que eu era uma péssima mentorada, porque eu não fazia pergunta nenhuma para minha mentora, morria de vergonha de falar com ela, tipo, gente, ela vai me chamar de burra, meu Deus. Morria de vergonha, mas eu acho que isso foi importante, tanto para mim como mentorada, como mentora, porque eu fui crescendo e vendo, nossa, ela não vai me chamar de burra, é normal ter essas inseguranças, essas dúvidas, então acho que o projeto de mentoria veio trazer para mim isso, essa questão de você pode perguntar, não existe aquela pergunta besta, né, que a gente fala, e acho que também veio para aprimorar, porque eu entrei, querendo ou não, com uma certa dificuldade de comunicação, às vezes tinha um certo medo de falar,
Aí também no nosso, né, tem a oportunidade de fazer entrevista com algumas enfermeiras, e várias vezes eu participei fazendo entrevista, e isso me ajudou muito a minha comunicação. No começo eu gaguejava muito, ficava nervosa, ficava ansiosa, já ficava, gente, vou entrevistar uma pessoa, meu Deus, será que eu vou conseguir? E acho que eu fui me desprendendo, fui aprendendo a lidar com essa situação, então também me ajudou muito. E também criando laços, né? Eu continuo com a mesma mentora que eu entrei, eu continuo com ela, que é a Priscila, né? Eu tô com ela desde o primeiro semestre. Aí depois de acho que eu fui meio doida, depois do segundo semestre eu já peguei uma mentorada. Só que de um semestre atrás que o meu. Então elas tinham as mesmas dúvidas que eu tinha. Então eu percebi que as perguntas realmente não eram bestas, todo mundo tem. E também com esse aprendizado de ficar com vergonha que eu tive, né? Que eu tinha vergonha de perguntar, eu tive a oportunidade de ir lá encher o saco da mentora, tipo, e aí, você tá com alguma dúvida? Aí, às vezes, ela acabava se soltando aos poucos. Hoje em dia, a gente criou uma certa amizade, e por incrível que pareça, ela não mora aqui em Brasília, mas ela vai vir para Brasília agora, né, porque vai voltar presencial, e ela mora na mesma cidade, ela vai morar na mesma cidade que eu moro, então também já tô ajudando ela como que pega o ônibus, qual que é a parada melhor, qual é o ônibus que ela tem que pegar. Então, acho que a mentoria para mim foi isso, né? É aprender e também ensinar de uma certa forma, mas eu acho que eu mais aprendo do que eu ensino às vezes, porque às vezes a pessoa vem com uma dúvida que eu não sei. Aí eu lá faço o quê? Ou eu corro para a Mariana, ou eu corro também para minha mentorada, para minha mentora. Então, acho que é isso, é criar laços, é aprender e vamos lá, né? Seguir em frente, com as dúvidas. Às vezes vai dar um certo medo de, nossa, será que eu vou ser capaz de ser mentora de uma pessoa, sendo que às vezes nem eu sei o que eu tô falando, mas a gente consegue, e se a gente não conseguir, tem outras pessoas para a gente perguntar. Então, acho que é isso. Muito obrigada também pelo convite, tanto da Mariana como de vocês. É muito bom falar desse projeto, porque ele me acolheu de uma maneira muito incrível, em um momento difícil, né, que era a pandemia. Então, muito obrigada. Eu acho que eu posso estar seguindo, então. Depois dessas duas falas maravilhosas, né? Vamos lá. Oi, gente, eu me chamo Ellen, eu sou conhecida na UNB como Galega. Eu acho que no meu sexto semestre, não tenho certeza ainda que a gente ficou um tempo represado aí, sem ter prática. Eu tenho algum semestre. E eu entrei no projeto em 2021.1, mas eu já conhecia o projeto desde 2017, quando ele começou, porque eu entrei na UNB em 2017. E aí, logo em seguida que eu entrei, eu comecei a fazer parte do centro acadêmico, e aí a gente sempre deixava no período de acolhimento, inclusive eu estava aqui me mexendo o tempo todo, porque a gente vai ter acolhimento agora, e eu estou fazendo a lembrancinha do acolhimento. Aí eu estou aqui tocando os copos, porque daqui a pouco já é o acolhimento. Aí, e todo acolhimento a gente sempre deixa um espaço para a mentoria estar se apresentando para os calouros. Então eu sempre conheci a mentoria, só que eu nunca entrei, porque eu sou louca. E aí em 2021 eu falei, tô sem fazer nada, mas vamos pegar mais uma coisa, né? E aí eu entrei no projeto. E foi incrível, sabe? Assim, eu sempre ouvia falar, mas eu nunca tinha entrado. E aí quando eu entrei eu falei, meu Deus, é muito tops. Porque eu entrei já como mentora, como eu tinha muitos anos de UNB, eu falei, não, eu não vou entrar como mentorada, porque eu sou macaca velha aqui, né? Eu vou entrar para poder pegar um menino que está no segundo semestre para ele me ensinar. É mais fácil eu ensinar ele, né? Não fazia sentido isso. Aí eu peguei e entrei já como mentora, e eu lembro que eu entrei e eu peguei, acho que foi 4 mentorados, e foi, tipo, muita gente de uma vez. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso aqui? Jesus amado. E eu fui levando eles. Claro que sempre tem aquele que você tem mais intimidade, tem aquele que você tem menos intimidade, enfim. Mas eu lembro que eu construí uma intimidade com 3 deles. Foi muito bom, sabe? Deles estarem, assim, em crise de ansiedade por conta de final de semestre e me ligar, me mandar mensagem 11 horas da noite falando, Galega, eu tô surtando. E eu, calma, respira, vamos lá, vamos fazer
um momento de yoga aqui, terapia, respira, vai dar tudo certo. E foi assim, eu consegui sentir nesse primeiro momento um negócio muito bacana, porque eu falei, caraca, eu tô ajudando essa galera a enxergar uma UNB, a enxergar uma faculdade que eles não enxergavam, porque eles estavam saindo do ensino médio, e tem toda aquela visão High School Musical da faculdade, né, que vai ser gente só na bebedeira e cantando pra lá e pra cá, e não é assim. E aí eu consegui mostrar para eles essa visão de que a faculdade ela é difícil, mas ela não é impossível. Você pode malhar, às vezes você tem 5 matérias e você não precisa tirar 10 nas 5, porque a gente saiu do ensino médio. Essa história de 10 em todas as matérias não existe mais. E aí, às vezes, você pode focar em uma para tirar um 9, e nas outras você foca ali um 6, um 7, e tá tudo bem, você é universitário, tá tudo lindo. Tirou 5, tá ótimo. E eu ficava mostrando essa realidade para eles, que eles não viam, que eles estavam ali focados ali com aquela cela de cavalo, assim, falando 10, 10, 10, 10, 10. E eu fui apresentando esse outro mundo para eles, e à medida que eu ia falando, eles iam falando assim, nossa, tudo faz sentido. O que você está falando é totalmente real. E eu tava vendo, tá tudo certo, fica calmo. E eu fui criando esse vínculo com eles. Eu não tinha o hábito, e aí eu acho que pode até ser um erro meu, eu não gostava muito de fazer reunião, porque a nossa vida no EAD já era um monte de reunião, não sei vocês, mas eu tinha às vezes 5, 6, 7 reuniões no mesmo dia, eu não ia aguentar mais uma. E assim como eu, tinha outros meninos que também eram assim. Então eu perguntava para o meu mentorado se ele queria reunião ou se ele preferia só ficar ali no bate-papo do WhatsApp mesmo e estava tudo certo. E todos eles preferiam bate-papo porque ninguém aguentava mais reunião. Então a gente não fazia reunião, mas a gente ficava sempre em constante conversa. Eu sempre mandava pelo menos uma vez por semana assim: oi, como que você tá? Tá tudo bem? Quer chorar? Eu tô aqui para te ouvir. Quer surtar? Quer gritar? Quer só elogiar a matéria também? Eu tô aqui. E aí foi assim que eu fui construindo o meu vínculo. Teve um deles que eu fiquei até quase 1 hora da manhã ajudando ele a fazer a prova. Achei incrível. Foi lindo. Ele me ligou, falou: me ajuda aqui. E eu lá, sem saber a matéria mais, que era matéria de primeiro semestre, acho que eu lembrava. Lembro, sim. E eu lá, 1 hora da manhã, marca essa daí mesmo. Vai dar tudo certo. Segura na mão de Deus e vai. E no final ele passou, tá, gente? E deu certo, sabe? E aí, além disso, a mentoria, ela me apresentou um mundo muito bacana, né? Esse e-book mesmo que a professora apresentou foi uma oportunidade muito grande que apareceu na minha vida. Aumenta o currículo, né? A gente pensa no currículo. E todos a aprendizagem, sabe? Todos os encontros que a gente faz semanais, que eu consigo participar, né? Tem uns que eu não consigo. E cada um é um ensinamento novo. Então, é um projeto que é muito bacana, porque você ensina e você aprende ao mesmo tempo. E às vezes você aprende até com o seu mentorado, e você ensina ele e aprende, e é uma troca muito, muito gostosa. Então, eu fiquei muito feliz quando eu entrei. Demorei para entrar, mas eu entrei, professora. Tá bom? Eu entrei. E eu não sei se eu vou sair, não. Eu vou sair só quando a UNB ou a professora me expulsar. Um dos dois aí eu saio. Mas, enfim. Eu acho que era mais isso, assim, meu relato aqui, meu depoimento. Dizer que é muito bacana vocês estarem aí nesse projeto também. É um projeto que é muito importante, né, para os estudantes, principalmente para os estudantes calouros que estão entrando agora, e que tem essa visão diferente de uma faculdade. E você, que é mais velho lá dentro, pode estar passando para ele a realidade de como é que funciona. E aí tá faltando mais uma, né, mentorada falar? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, tanto da professora Mari quanto de vocês também. Como a Luísa falou, é muito bom poder falar da mentoria, que é um projeto tão bacana, e ver ele sendo difundido também em outras faculdades, outros estados, outros cursos. Eu entrei na mentoria, assim que eu entrei na UNB, no segundo semestre de 2020. E agora eu tô indo pro 4º semestre já da enfermagem. E, assim, como a Mari falou no início da fala dela, a escola, a vida antes da faculdade não te prepara para o que vem na faculdade, assim.
A gente entra muito cru. E eu tinha muitos medos, muitas inseguranças quando eu entrei na UNB, assim, queria muito, fiquei muito ansiosa para ser chamada logo e toda aquela emoção de pintar e tudo mais. Só que quando eu entrei, bateu medo, porque eu sou meio travada, assim, para fazer amizade, socializar e essas coisas. E eu ficava muito nesse lugar de insegurança, porque meus amigos nenhum quis entrar na área da saúde, então não tinha nem com quem eu desabafar também sobre tudo que eu ia viver ali. E a mentoria apareceu muito de surpresa para mim, porque eu entrei uma semana depois que as aulas já tinham começado no curso. E eu vi o link lá no grupo da turma e só cliquei e me inscrevi porque, como falaram antes, emoção de calor. Eu tava me inscrevendo em tudo que eu via pela frente sem nem saber muito sobre o que era, só entrava. E assim, a mentoria eu não tinha conhecimento nenhum do que era, não sabia o que era, nunca tinha participado de nada nem semelhante antes, mesmo no período de escola, sendo muito envolvida nos projetos, mas nada perto disso. E na mentoria eu tive o prazer de ter diversas experiências já. Eu tive 3 mentores ao longo dos meus semestres, 3 ou 4 mais ou menos, já até perdi as contas, que foram muitas, porque eles sempre estão no finalzinho do curso e acabam formando e eu fico. Então, sempre eu vou trocando, tendo essa troca. O que, para mim, é algo positivo também, porque sempre vejo que eles têm algo novo e diferente para agregar nessa minha formação, nesse meu caminhar dentro da faculdade, que eu acho super interessante, que cada semestre eu descubro uma coisa nova. E no semestre passado, no meu terceiro semestre, eu decidi me dar também a oportunidade de entrar como mentora. E aí eu abri vaga, acho que eu posso falar assim, me fugiu a palavra agora, mas eu abri 2 vagas, aceitei duas mentoradas, e assim, mesmo a gente sendo de campos diferentes, que eu sou do Darcy, que fica na Asa Norte, elas são da faculdade da Ceilândia. É muito longe um do outro, mesmo sendo ali o mesmo curso, algumas coisas acabam mudando, as matérias acabam mudando, mas a gente conseguiu ter uma troca muito boa, o que no início eu fiquei meio receiosa. Eu não saberia, não, fiquei meio insegura até se eu conseguiria de fato ajudá-las, porque eu não tinha vivência do campus delas, e as duas, coincidentemente, eram do mesmo curso, estavam entrando, elas são da mesma turma, e elas descobriram, inclusive, que eram da mesma turma comigo, numa reunião que a gente fez em grupo para se conhecer melhor, nós 13. Eu quis fazer também essa integração. A gente descobriu que elas eram da mesma turma e nem sabiam, justamente porque a gente ficou nesse tempo EAD. E eu acho que o que mais facilitou nesse nosso nessa nossa integração foi justamente o fato de nós 3 termos vivenciado esse período de pandemia, porque a gente não teve vivência de faculdade, a gente vai começar a ter isso na semana que vem. E assim, eu sabia algumas coisas a mais, porque eu já estou no terceiro, estava no terceiro, e elas ainda estavam entrando, então eu pude ser esse suporte para elas, né? Ajudar de várias formas. Mas também a gente foi além disso e a gente conseguiu conversar sobre as coisas que estavam afetando a gente na vida mesmo, sobre a pandemia, sobre o que a gente achava como a gente estava encarando essa nova realidade e que não estava sendo fácil para nenhuma de nós, inclusive nesse fato de conseguir conciliar a nova vida com o que a gente já tinha antes. Então, acho que foi muito bacana e eu fico muito feliz
pela oportunidade de ser mentora e de poder também ser mentorada, porque o que as pessoas fizeram por mim quando eu entrei, de me acolher nesse projeto e me dar o suporte que eu precisei no início, que eu entrei super perdida, ainda mais que já tinham começado as aulas quando eu entrei, agora eu estou podendo retribuir. E eu fico muito feliz com isso. E eu acho que é o pontinho-chave, assim, da mentoria. É essa troca que a gente é capaz de dar, tanto a gente recebe e depois a gente é capaz de devolver, tanto para o projeto como um todo, mas também para quem está chegando agora e para eles seguirem também esse caminho de acolher alguém também, acolher os outros que irão entrar. E eu acho que isso é muito legal. Obrigada, meninas. É, agora eu vou deixar um espaço para os meninos que estão aí daqui fazerem perguntas. Marcelo. Só tentando aqui ligar minha câmera, que meu computador tem uma câmera muito ruim. E a minha primeira pergunta é bem sobre esse tópico, sabe? Porque, querendo ou não, né, o contexto pandêmico, ele modificou muito o processo de mentoria, né? Eu lembro que eu participava de monitorias antes e elas eram em formato presencial, né? Inclusive, foi graças a uma mentoria que eu cheguei aos cursos da área da saúde, por sinal. E aí eu gostaria de saber como que vocês fizeram, né, para tentar lidar, por exemplo, com a falta de interação com o pessoal, por exemplo, em algumas reuniões, o pessoal que não liga assim a câmera, como contornar assim esses obstáculos para conseguir ali recuperar essa interação pessoal que a pandemia acabou tirando da gente, né, por conta desse distanciamento. Você diz, Então. Marcelo, no mentor, mentorado, tete a tete, ou o grupo Isso, como um isso. todo? Assim, a priori o mentor-mentorado, né? Contem aí, meninas. Então, em primeiro momento, eu sempre tentava fazer essa primeira reunião por videochamada, pelo WhatsApp mesmo. Eu achei que deu super certo, porque aí eu perguntava, e aí, qual o seu nome? Conta um pouquinho de como foi a sua história para você chegar nessa universidade, como que está sendo essa experiência, porque normalmente o projeto começa, né? Mas a gente começa a entrar em contato com esses mentorados umas 2 semanas, às vezes 1 semana, às vezes 3 semanas depois. Então, eu fui questionando, fui perguntando da vida, como se fosse tipo, acabei de te conhecer. O que eu pergunto para você? Seu nome, né? Normalmente, né? O que você gosta de fazer, quais são suas experiências também dessa nova vida, dessa nossa nova loucura. Então, normalmente eu sempre fazia isso. Mas às vezes, com o decorrer, a gente não fazia muitas reuniões, até porque fica cansativo, como a Galega falou, né? Mas eu perguntava pelo WhatsApp mesmo, e aí, como que tá sendo? Tá com dificuldade em alguma matéria? Você tá precisando de ajuda? Encher o saco no começo. Depois eles vão começar, tipo, aparecer e tal, e vir perguntar para você. Mas no começo, às vezes, é aquela de, tipo, só uma pessoa tá falando. Mas depois começa a andar, tipo, a pessoa começa a se envolver, começa a criar um laço, né? Oi, posso responder rapidinho? Tá. E também mentorias à noite, né? Assim, pelo WhatsApp também. Gosto de perguntar, conversar. Sempre eu deixo livre. Gente, estou disponível de manhã, de tarde, de noite. Então, sempre tem essa comunicação breve com os mentorados e mentoradas. No meu Uma caso, busca ativa, né? Vocês têm que fazer uma busca ativa no início. no meu caso, era isso que eu ia falar até, professora. Eu optei, como eu tenho 2 mentoradas, eu busquei fazer uma coisa que eu aprendi com os meus mentores. Eu busquei primeiro conhecer elas individualmente, então eu marquei reuniões separadas, e aí eu fui vendo ali coisas, pontos que tinham em comum entre elas, para a gente chegar no nível de fazer uma reunião em grupo. E aí, para não ficar o silêncio mortal na conversa, então eu pegava esses pontos em comum
e ia jogando. É, tanto que foi assim, como eu falei, elas descobriram que era da mesma turma, porque elas nem sabiam que era da mesma turma. E aí, depois das outras conversas, eu que ficava meio que de fora, que elas conversavam ali sobre as matérias e tal, e eu não fazia ideia, porque elas são de outro campus, então eu não podia nem palpitar um pouquinho. Aí eu que ficava meio excluída. Muito, muito legal. É até uma coisa interessante, né? Está relacionada à minha pergunta, porque eu coordenava um grupo de mentoria quando estava em Teófilo Otoni, em grupos grandes, sabe? Com 16 alunos, 15 alunos. Aí a gente trabalhava tópicos específicos. Existiam vários grupos, né? Grupos de técnicas de estudo, grupos de ensaio clínico e por aí vai. E, assim, esse sempre foi um obstáculo, sabe? A gente tinha ali 3 que ligavam a câmera, 2 que ligavam a câmera, 5 que falava, e a gente tentava puxar, e essa era uma dificuldade real que a gente enfrentava, sabe? Ô, Marcelo, bem-vindo ao nosso mundo, né, Mariana, de professores dando aula para a parede. As aulas presenciais voltaram ontem, assim, em geral, tudo na nossa faculdade voltou ontem. E hoje, ontem teve uma reunião, enfim, hoje muitos professores escrevendo no grupo assim, gente, que maravilha, não aguentava mais, que bom poder ver os alunos. Exatamente, sabe? Quando a gente se coloca assim nesse papel, a gente vê a dificuldade que é. E mais uma dúvida, isso é um pouco relacionado aí à carga horária, né, que os mentores têm, porque a gente sabe que a carga horária dos cursos são muito pesadas, né? E ainda mais, principalmente no início do curso, a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, tenta dar monitoria, participar de projeto de extensão, participar de projeto de ensaio, escrita de artigo. Como que vocês conseguiram conciliar, né, a mentoria com seus mentorados de uma forma que, assim, vocês conseguissem preservar a saúde mental de vocês também, porque isso é importante, né? Isso para Vou mim falar de acabou sendo um pouco. Desculpa. Pode falar, acho, depois eu falo. Isso para mim acabou sendo um pouquinho complicado, porque as nossas grades geralmente não batiam. Fora que elas fazem atividades extracurriculares, então sempre era mais complicado. Então a gente estabeleceu um dia, no nosso caso, ou era quintas ou era na sexta. Conversando mesmo, a gente viu que eram os dias que a gente estaria mais livre. E aí, quando chegava, assim, numa semana, que eu tinha visto que tinha sido muito tumultuada, eu mandava mensagem: meninos, vocês querem marcar uma reuniãozinha, querem conversar um pouco? E aí a gente conversava pelo grupo do WhatsApp mesmo, que eu criei um grupo também para facilitar na nossa comunicação. Ou então eu tentava também marcar reuniões por vídeo, para a gente ter e conversar ali, se vendo mesmo. E foram poucas vezes que eu consegui, para ser bem sincera, marcar, porque o nosso semestre na UNB está super curto. A gente teve 6 meses só. Esses próximos semestres vão ser de 3 meses, vão ser trimestres. Então, foi uma correria total para todas as 3. E aí foi mais difícil. Sempre que sobrava um tempinho ali na nossa agenda, eu tentava falar com elas por vídeo também, porque às vezes a pessoa fala que tá por mensagem, né? Ah, não, tô bem. Tá na correria ali e falou por falar. E quando você tá a pessoa na câmera, por mais que seja por vídeo, você pode puxar, né? Ver assim, que ela não tá bem, aí acaba perguntando e ela conta, né? Desabafa um pouco. E eu acho que esses momentos nossos foram muito importantes, mesmo sendo poucos, mas de certa forma foram bons para nós 3. Então, como na última pergunta eu não respondi, eu vou falar agora. Para mim, como eu falei, eu sempre conversava com eles antes de começar o processo de mentoria para perguntar o que eles queriam, se eles queriam videochamada, reunião, e todos eles falavam que não aguentavam mais reuniões. Porque aquele negócio de aula remota e reunião de projeto, de não sei o quê, aí a gente não fazia reunião.
Falei, não, então eu vou obedecer vocês. Mas aí o que eu fazia para eu lembrar? Como eu faço parte do centro acadêmico até hoje, inclusive eu não saí desde o segundo semestre quando eu entrei, a agenda é sempre muito turbulenta, né? Então tem reunião com o professor, reunião com o sindicato, reunião com não sei quem, e aí às vezes acaba realmente esquecendo um pouquinho da mentoria e dos meus mentorados. Aí o que eu fazia para não esquecer e ainda assim manter a saúde mental em dia? Eu tenho o famoso grupo Eu, acredito que todo mundo deve ter esse grupo, onde você coloca todas as suas coisas. Todo mundo tem esse grupo. O famoso grupo Eu. E aí, nesse grupo eu fazia todos os dias, até hoje, eu faço o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Então, exemplo, eu tenho que mandar e-mail para a professora tal, eu tenho que fazer o dever X, e eu tenho que colar, pular, comprar, enfim, a coisa Y. E aí, todos os dias eu fazia isso. E aí, algum dia da semana, eu lembrava deles, falava assim, amanhã eu tenho que mandar mensagem para os mentorados para saber como que eles estão. E aí eu escrevia no grupo Eu, mandar a mensagem para o mentorado. No dia seguinte, quando eu acordo, tá lá todas a lista das coisas que eu tenho que fazer. Aí o que eu via? Mandar mensagem para o mentorado. Aí eu ia lá neles, falava assim, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Precisa de ajuda? Quer marcar uma reunião? Sempre sugeria reunião, mas eles nunca quiseram acatar, porque ninguém aguentava mais esse negócio. E aí eu sempre me colocava à disposição de todo horário que eles quisessem falar. Claro que de meia-noite às 6 eu durmo. E aí, se eu não responder, né? Eu tô dormindo. Mas pode mandar mensagem que eu respondo quando eu acordar. Se for muito urgente, você liga que eu atendo. E aí eles sempre riam, falavam, não, pode deixar, sempre que eu precisar eu mando mensagem. Nesse começo sempre teve esse negócio da busca ativa, né? De eu ter que estar lá, e aí, não sei o quê. Mas aí na semana que eu esquecia, depois de algumas semanas de vínculo, na semana que eu esquecia, eles já vinham e procuravam, falavam, Ellen, eu tô com um problema nesse negócio aqui, como é que faz? E aí com isso eu conseguia manter um pouquinho do tempo, mesmo na correria do semestre, de tudo, eu conseguia tirar um tempinho para eles, nem que fosse 10 minutinhos ali de mensagem mesmo, já servia para poder mostrar que eles estavam sendo lembrados por mim e que eles podiam qualquer coisa se precisarem me procurar. Entendeu? Então, mesmo na correria, dava para encaixar ali no famoso grupo eu encaixava no dia que eu falava assim, não, tem menos coisa para fazer. Ou então, lembrei deles. Aí eu ia lá e mandava. Foi um jeito que eu achei, uma tática que eu encontrei de poder estar lembrando deles e não estar pesando na minha semana. Gente, eu quero fazer uma pergunta, mas antes de tudo, agradecer, assim, acho que tá muito legal ouvir a experiência de vocês, assim, era bem isso que foi a nossa ideia, né, Ana? De pegar, assim, na prática, a gente decidiu fazer, meio sem saber de o que a gente está fazendo, porque a gente fez, né, uma experiência de mentoria focada na transição do ciclo básico para o ciclo clínico, então muito focada no desenvolvimento de habilidades, embora também toda essa parte do suporte, não era assim, tinha um assunto, né? Tinha um assunto muito mais claro, assim, o que a gente tem que conversar e tal. E aí, quando a Mariana estava apresentando, eu não lembrava, né? Já tinha visto a apresentação dela, mas não lembrava daquela coisa de um contrato no início, assim, né? O plano, o que a gente está querendo, né? O que a gente está se propondo. E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, que bacana, assim, mas eu queria um pouco escutar vocês da prática, assim, vocês acham que faz diferença? Ajuda a pessoa a se comprometer, assim, não, estou querendo o mentorado, estou pensando no termo de mentorado, porque eu estou entendendo aí que tem essa coisa deles procuram, mas depois somem, né? Será que vocês percebem, assim, que fazer esse plano no início, né, esse contrato ali, vamos dizer, ajuda a sabe, se comprometer, esse plano de ação, né? Assim, o que eu quero e tal. Porque quando eu escutei, acho que para a gente é uma ideia interessante, até para pensar na distribuição de qual mentorado vai para qual mentor, né? A gente tem mentores que têm um perfil dessa coisa mais acadêmica, da iniciação científica, que pode ser o interesse de alguns alunos. Outros têm um perfil da questão dos esportes, e dessa coisa da atividade física que a Mayara falou, né, que é tão importante encontrar uma forma de continuar cultivando durante a graduação, enfim. Então, fiquei pensando nisso, assim, que poderia ajudar nesse direcionamento entre os mentores.
Mas eu estava querendo pensar assim nessa questão do comprometimento, nem que seja do que a Ellen falou, assim, no plano de ação, tá, eu quero um contato semanais, tá, então toda semana eu posso ir lá cutucar para perguntar como é que tá, entendeu? Uma coisa assim, queria entender um pouco mais na prática como é que é esse plano. Olha, em relação a mim, ajudou muito, principalmente porque quando eu peguei uma mentorada, né, eu não tinha muita noção como que eu ia fazer, e normalmente a gente escolhe, eles que escolhem a gente, né, normalmente a gente tem como se fosse uma sinopse da gente mesmo, então a gente fala um pouco sobre o que a gente gosta, em qual semestre a gente tá, a nossa idade e tal. E aí eles, nossa, essa pessoa parece ser legal, vou escolher ela como mentora. Aí, se eu também gosto da mentorada, eu aceito ela como mentorada, né? E esse contrato ajuda muito, tipo um Tinder, né? Tipo um Tinder. Tipo o Tinder da mentoria, isso mesmo. Isso. Aí dá o match, Aí esse contrato ajuda muito para ter essa noção de, porque no começo às vezes ela vai ficar meio assim na dúvida de vir perguntar ou não. Então eu vou lá e procuro. Então, se eu sei o que ela deseja com essa mentoria, então eu tenho uma noção de tipo que caminho seguir, que perguntas fazer. Por exemplo, a minha mentorada, quando ela começou, ela tinha muita dificuldade numa matéria que normalmente no primeiro semestre, na UNB, a gente tem muita dificuldade, que é BET, que é Biologia Estrutural dos Tecidos. E ela estava tendo uma dificuldade para aprender e fazer os mini testes, né, que esse professor passava. Então, eu falei, você está tendo essa dificuldade. Eu tinha os meus mini testes e também tinha umas anotações que eu fazia durante as aulas. Então, toda semana eu fazia mini testes para ela, mandava para ela, aí eu colocava um tempinho certinho para ela fazer e fazia. Aí depois com o tempo eu fui parando de fazer, né? Porque também a nossa grade começa a encher. Mas aí eu perguntava, então, que dúvida você tem? Aí eu indicava um livro que tinha questõezinhas sobre esse assunto. Então, acho que esse contrato ajuda muito para a gente ter uma noção do que a pessoa quer seguir durante o semestre. No final do semestre também, Roberta, a gente sempre faz assim, nem todos eles respondem, inclusive eu tenho que cobrar aqui para ver se eles se mais gente responde. Mas a gente tenta fazer essa pergunta, né? Você lembra do que você colocou ali na missão de vocês? Enfim, o que era a missão de vocês? Vocês conseguiram alcançar esse objetivo? Né? E em relação ao próprio contrato, conseguiram se reunir dentro do que colocaram? E aí muitos dão esse feedback ao final, né? A gente percebe que aqueles que colocaram reuniões frequentes no início, né, pela empolgação, no final isso foi se dispersando, assim, exatamente pelas demandas. E aí é isso que a Ellen traz, né, assim, a mentoria não necessariamente precisa estar estruturada o tempo todo nesse molde da reunião, ainda mais nesse momento que a gente ficou bem imerso só no virtual, pode ser nessa informalidade do diálogo, né, do WhatsApp da vida, da própria, agora voltando à universidade, de conversas no corredor, isso está valendo também, né? O importante é a construção desse relacionamento. Então, eles dão essas devolutivas. A gente percebe que aqueles que falavam, vamos reunir semanal, aí no final acaba virando quinzenal, mensal, enfim. Enfim, é isso, é a vida, né? A agenda está aí também. E a declaração de missão deles, muitos colocam questões pontuais, mas, assim, grande maioria eles deixam bem amplo, pensando no suporte como um todo, e a amizade. Eles querem ver se no final formam uma grande amizade. E é bem interessante isso, porque no de pares acaba rolando, né, essa amizade. Ainda não vi casamento, mas amizades. Oi, aproveitando, em questão de amizades, né? Até hoje tenho contatos com mentorados, mentores estão lá no 8º, 9º semestre, mas a principal mesmo dessas habilidades, tanto da declaração de mentoring, o preenchimento da plano de ações, a gente, pelo menos as minhas mentoradas, elas exigiram muito em questão de facilidade, compreensão e
aventurar, né? Procurar novos horizontes, procurar ver, vamos lá no supermercado, o que seria bom de a gente começar a conversar sobre alimentos, dietas. Então, deixei livre em questão nesse quesito. E também sobre conciliar as amizades com o ensino superior, de várias turmas, né, de vários conhecimentos. Então, às vezes, gente, eu esqueci algo. Eu lembro muito da Ellen, que coloca como se fosse bloquinhos de anotações. Vamos colocar esse lembrete. Em tal dia vai acontecer isso, isso, isso. Aí no outro dia vai acontecer isso, isso, isso. Aí quando vai como se fosse o check, né? Check-in, consegui alcançar. Então, são pequenas metas que a gente, pelo menos eu gosto de trabalhar assim. E eu vou avaliando durante no caso, até o meio do mês, até o final do mês, como que elas estão gostando da minha forma de ensinar, e também se elas têm aquele feedback, né, feedback positivo. Então, assim, estou curtindo, estou gostando, e espero que a gente continue andando, né, de uma forma que seja legal de se trazer, mas, assim, até o momento, não vi, assim, críticas que fossem, assim, parou tudo, o que a gente pode fazer? Aí vamos conversar, dialogar, procurar novas formas, né, de manter, principalmente, quais são as funções do enfermeiro. Então, eu procuro sempre olhar, eu sou uma estudante, como seria isso profissionalmente? Como seria isso de forma presencial? Então, assim, pelo menos eu gosto de levar isso nas minhas trajetórias e caminhadas. Gente, e mais uma pergunta assim bem prática, para começo assim de vida, quando vocês começam a ser mentores, qual o quantitativo que vocês acham que é o quantitativo razoável? Porque eu acho que esse modelo que vocês estão adotando, assim, né, de começar uma coisa mais individual e depois eventualmente propor grupos, é um modelo interessante. E aí, o que vocês acham, assim, no início, né, primeira vez que eu estou sendo mentor, o que vocês acham que é razoável, assim, quantitativo de mentorados por mentor, entendeu? Olha, Então, eu acho que vai de cada um, né? Sim. Porque assim, eu, por exemplo, fui doida. Eu fui doida e peguei 4 logo de uma vez, entendeu? Por quê? Porque eu sou louca, eu gosto do desafio. E eu falei, vamos, bora 4. A Luísa falou, não, quer 2. Não, foi com 1. Aí depois eu aumentei com 2. Foi o Andy que foi com 2. E aí a pessoa foi doida, entendeu? Eu acho que vai de cada um. Então você pode deixar livre para a pessoa falar assim, não, eu sou mais doida, eu quero um desafio. Aí ela pega 5. O outro fala assim, não, tô de boa. Tem muita coisa nesse semestre, quero 1. Tem isso mesmo, a gente deixa livre. A gente deixa livre para eles trabalharem com as, entre aspas, as vagas, a disponibilidade deles. Então, às vezes, tem um mentor que já é experiente, mas aquele semestre dele tá lascado. Aí ele fala, prof, vou de 1. Então, ele mesmo abre lá a vaguinha dele lá na plataforma, uma vaga, não mais do que isso. Tem outros, né, como a Ellen, tô chegando, venha, abra as portas, os portões, venham todos. Às vezes eu choro para eles também, eu falo, gente do céu, não teve um número, muito mentorado inscrito para pouco mentor. Aí às vezes a gente abre inscrição de novo para mentor, reabre, né, para ver se consegue captar mais. E aí, às vezes, sei lá, tem vestibular aí que eu não entendo, que vem, parece que multiplica os meninos. Aí eu vou e vou chorando para eles. Falo, gente, não consegue mais uma vaguinha? Quem tá aí? Mas é claro, respeitando também as demandas deles, né? Mas a gente deixa o princípio livre, assim. Mas tem isso, assim, para quem vai começar, pelo menos assim, quem está vivenciando a primeira experiência como mentor, a gente recomenda de 1 a 2, assim, para não pesar, né? Entendi. Porque, só explicando, né, o que a gente pensou no nosso projeto. A gente tem um grupinho que está comigo aí já tem um pouquinho mais de 1 ano, que são alunos que já foram mentores nesse ciclo aí, nessa transição do básico para o clínico. Deixa eu colocar, eu fico colocando a luz do celular aqui, mas ela me irrita, eu tiro, mas está muito escuro aqui.
E eles estão nesse grupinho agora também, eles já foram, mais tempo, mas eles estão nesse grupinho agora mais como um suporte. Quem vão ser os mentores mesmo, vamos dizer assim, são mais novatos que nunca fizeram essa experiência de estar na mentoria. Dessa forma como a gente está propondo aqui. Então, eu acho que aí talvez, né, embora eles tenham um suporte, né, a gente vai fazer esses encontros de formação sempre, estou entendendo aí que esse número de 2 é um número bom para, né, para começar, para sentir o clima do que vão ser as demandas e tal, né, sem sobrecarregar. Então, vai ser um número pequeno, esse é, vamos dizer, um piloto, né, a gente teve poucos interessados em serem mentores, mas também porque está começando, né? Ninguém sabe o que é, como é que vai ser, né? E essas demandas todas. Eu fico sempre um pouco preocupada, né? Nessas questões que a Ellen trouxe, e eu acho que ela, né, traz muito para ela, né? Assim, mas desses limites, né? Desse cuidado, das questões de saúde mental que podem emergir, e vocês vivenciam isso na enfermagem, na medicina também tem muito, né? Quer dizer, as pessoas se sacrificam muito para chegar na universidade, aí quando chega a pessoa está fragilizada. Então, esse reconstruir um outro jeito de viver, né? Continuando estudando muito, mas não é mais competição como era no vestibular, né? Do Enem. Então, esse momento de reconstrução aí pode ser um momento de fragilidade. E eu acho que isso não pode pesar para os mentores, né? Eles podem ser um canal para ajudar as pessoas a buscarem, né? A gente tem o serviço de suporte, né? Apoio psicopedagógico para os estudantes e tal. Então, para ajudar também nesse trânsito, para também não ficar uma sobrecarga, né, para os mentores. Sim, com enfim, certeza. A gente, assim, eu também sempre falo para eles, às vezes vocês vão, né, eu sempre recomendo, quem está estreando, assim, é claro que depende dessa quantidade de inscritos, mas a gente tenta fazer o que é possível. Mas comece com 2, não vai mais do que isso. E mesmo assim, se pesar, fale conosco, porque aí a gente já fez isso. Teve uma mentora que, no caso, a Wendy contou a experiência dela de ser mentora de mentorados de outro campus, né? E aí teve uma mentora que ela estava com vários já do semestre anterior, ela manteve esse, abriu uma vaga e chamou gente do outro campus, e ela falou, meu Deus do céu, professora, eu não estou dando conta de mim, e eu estou carregada de mentorado aqui. Eu falei, calme, então vamos rever, vamos redistribuir. Aí a gente até pensou em redistribuir, mas aí ela viu que um dos mentorados dela era mais antigo e era do outro campus. E aí o que ela fez? Acabou acontecendo uma mentoria dentro da própria mentoria ali. Então ela ficou a mentora de referência dele, que era mentorado dela, mas que ele acabou sendo atuando como dentro do grupo como mentor das novas mentoradas. Então foi uma coisa bem interessante, porque a ideia do mentor é tornar a caminhada do mentorado leve, mas ele também pode se tornar dele lá uma âncora para afundar também, né? Então, aí a gente fez essa estratégia, acho que foi semestre retrasado, foi bem interessante, e foi uma saída que a gente teve. Agora, no dia que ultrapassar absurdamente, a gente vai ter que, né, bom, a gente consegue atender a só isso, não dá para ir além, né? Infelizmente, vai ter que ser assim. Por enquanto, a gente tem conseguido. Às vezes a gente faz o apelo, pede ajuda para o centro acadêmico, os 2 campi. Ai, gente, divulga aí a reabertura de vagas para mentores, porque às vezes eles, né, assim, se inscrevem menos mentores do que mentorados, sem dúvida, né? O calouro tá tudo empolgado, mas o que eu vejo é que eles a gente sempre faz ao final um formulário. Você pretende continuar no projeto no próximo semestre? E aí eles respondem, né? Sim, não, talvez, por quê? E aí, quando eles põem talvez ou não, eles colocam assim, é porque eu sei que a mentoria exige a dedicação, a atenção ao outro, e eu não sei se eu vou estar com esse tempo hábil para isso. Então, acho muito legal o cuidado que eles têm e esse olhar para a mentoria de exige dedicação, exige tempo. Então, por isso mesmo, eu não vou fazer de qualquer jeito. Então, eu não sei se eu vou continuar ou realmente não vou continuar por conta disso nesse semestre ou no próximo, enfim, depois eu volto. E eu vejo que essas respostas se repetem, passa semestre, quando é o não ou talvez, é geralmente nesse zelo mesmo e de requerer tempo, né?
Tem até uma frase que eu gosto de compartilhar na supervisão dos mentores, que é daquele físico Marcelo Gleiser, e ele escreveu um artigo uma vez que ele fala que os mentores são pessoas que dão duas coisas essenciais, e que poucos têm, né? Que é sabedoria e tempo. E esse tempo, esse é muito precioso hoje, né? Ah, muito legal, gente. E aí estamos assim chegando nessa questão do tempo, né? A gente fez essa proposta, né, de fazer o evento até às 8h30, já estamos finalizando. Para a gente foi muito rico. Eu não sei, né? Não escutei aí todos os nossos integrantes, os mais que estão começando, os que já estão há um pouco mais de tempo. Mas é sempre bom ter essas trocas com vocês, né? Eu já estou aí nessas trocas, né, com a Mariana, desde que os meus mentores me apresentaram a Mariana, porque eles são tão ativos que eles foram atrás, encontraram ela e convidaram, e ela participou do evento com a gente. Então, é realmente uma ocasião muito bacana, assim, de trocas, de conhecer. Depois que a gente começou esse projeto, fez a seleção dos mentores e tal, aconteceu algumas questões aqui da realidade institucional, e eu estou com muito menos tempo nesse semestre, eu vou ter muito menos tempo do que eu previa, mas eu confio muito nessa turminha. Esse evento aqui foi a Ana que organizou praticamente sozinha, então eu quero agradecer a Ana, assim, né, esse protagonismo, né, Mariana, que vai desenvolvendo, né, e aí poder escutar esses mentores, e especialmente, assim, com carinho grande das mentoradas que se tornaram mentoras, né, assim, é muito legal ver como vai fazendo sentido e vocês vão se apropriando, né, da experiência e pegando na mão e falando em primeira pessoa, né, eu ficava só vendo a carinha feliz da Mariana escutando vocês, assim, cheia de orgulho, explodindo de orgulho de ver, né, que bom, Gustavo aqui fazendo um comentário no chat, né, que esclareceu, deu muitas ideias interessantes. E é muito bacana mesmo ver esse protagonismo de vocês, assim, então eu confio muito nisso, na mentoria, como essa aprendizagem colaborativa, seja do que é vida universitária, esse suporte, né, para essa transição, também aprendizagem de questões técnicas, enfim, e tudo isso caminhar nesse protagonismo, mas sabendo que vocês não estão sozinhos, né? Vocês têm o suporte aí, no caso, né, com a Mariana, essa consciência, esse contato entre vocês, né, essa confiança no seu próprio mentorado, que aí você indica para se tornar mentor, né? Então, assim, essa coisa mesmo dos relacionamentos, dos vínculos que vão se formando e desse apoio, né, para não ficar pesado para ninguém. Acho que uma das coisas que me tocou muito aqui é isso, né? A gente quer fazer mentoria para ajudar a ficar mais leve, né? E que seja leve para todos. É claro que é exigente, né? É um projeto que a gente abraça. No nosso caso, como vocês, a gente configurou como projeto de extensão. Vai ter duração de 6 meses e vou ir renovando, né? Porque no caso da medicina é importante, né, ter ali certificados e tal, então a gente vai fazendo assim. Para vendo, né, como vai caminhar, mas com, né, essa possibilidade sempre desse suporte, desse aprendizado mútuo. E aí a nossa ideia, né, começando aí devagarzinho, começar a fazer essa divulgação na semana que vem, talvez, do perfil dos nossos mentores, para as pessoas se inscreverem para as vagas de mentoria, e fazer encontros, assim, uma vez por mês, né, que vocês fazem coisa demais, uma vez por semana, uma vez por mês, tem muitas coisas. A gente, por enquanto, vai ter perna para fazer um evento, assim, uma vez por mês, e ele deve ser, talvez, né, se tudo der certo, transmitido ao vivo pelo YouTube. A minha ideia com essa gravação aqui hoje é disponibilizar ela também no YouTube, já peço autorização de vocês, né, para ficar ali como um conteúdo, mas as próximas também fazer ao vivo, fazer sobre esses temas tipo one shot, né, que a Mariana falou, essa coisa da inserção, do egresso, que, né, no curso de medicina também isso é muito forte, porque tem a coisa das residências e tal. Então, assim, várias ideias muito inspiradoras. Eu agradeço mesmo muito, né, poder ver vocês aí, né, e saber esse gosto, né, que permanece durante tanto tempo, especialmente a Maiara, que eu entendi que está aí desde o início, né, e quem chega depois e fica aí feliz, comentando, né, contando, compartilhando experiências. Ai, que bom. Fiquei muito, muito contente, agradeço muito a todos. E é isso.
Gratidão, Roberta. E ontem a gente estava num outro evento com o pessoal da Escola de Ciências da Saúde aqui do DF, a ESCS, e eles têm 2 cursos, a medicina e a enfermagem, na escola do GDF, né? Como se fosse a universidade do GDF, aqui do DF. E eles estão começando também o programa de pares agora. E aí a gente falou, não, a gente precisa construir essa rede de mentoria entre programas, porque a gente aprende muito, né? A gente não tem tanto tempo assim de caminhada, são 5 aninhos, mas ok, temos essa experiência, mas a gente também aprende aí nas trocas e com certeza lá vai ser bem interessante porque eles misturam a enfermagem com a medicina e tal, então tem até meio atravessado por essa interprofissionalidade também. Então, a gente segue aí fazendo mentoria entre programas também, se apoiando, se ajudando e trocando experiências, sem dúvida. Inclusive, eu tenho que passar para os meninos, gente, porque agora, nesse final da gestação, tem que até atualizar o Lattes, mas tem um artigo que saiu esse ano de parceria nossa, né? Que a gente fez contando as experiências dos 2 programas, foi bem legal. Que ótimo. Gente, eu peço desculpa, eu passei por uns problemas técnicos. Mas eu queria agradecer muito a presença de todos. Tá dando eco? Tá dando um eco, Ana. Você tá aberto em 2? É porque você entrou no outro, tem que fechar. Ou sair no outro que tá ali também? Ou pelo menos tirar o áudio dele. Tirei do Aí. outro. É porque a minha câmera do computador parou de funcionar. Mas eu queria agradecer todo mundo pela presença aqui nesse evento. Foi muito bom, foi muito enriquecedor ouvir o relato e a experiência de vocês. Como a Roberta falou, a gente está começando a 4ª jornada agora. E a gente pretende voltar esse olhar mais para os calouros do curso nessa 4ª jornada. As outras que a gente fez foram em diferentes etapas do curso, foram no 4º período e no final do ciclo clínico, que era o 8º período. E foi muito proveitoso, os discentes gostaram muito. E a gente espera que agora a gente implemente nessa 4ª jornada também com os calouros e com os alunos que estão começando no curso, que ela seja boa, igual é o relato de vocês aí, que os nossos mentorados também possam gostar e se interessar pelo projeto no futuro. E é isso, gente. Muito obrigada por terem comparecido.